Quinto Simpósio do Câncer de Boca. Hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante e esse evento que já está na sua quinta edição. Bom, e para a gente começar, eu preciso, antes de começarmos a falar sobre esse tema que é tão importante, o câncer de boca, por favor, meus convidados se apresentem aí. A gente estava gozando antes que iniciaríamos pelo mais jovem, né? Mas vamos fazer o contrário, então. Vamos né? Do mais velho, mais experiente para o mais jovem. Eu sou professor do curso de odonto, Ingrid. Eu me chamo Léo Kreter Neto. Venho atuando no curso já há muitos anos, desde o início do curso. E nós estamos agora organizando a quinta edição do simpósio, né? Queria destacar isso. Ele iniciou de forma fortuita, né? Com bate-papo na época da pandemia, né? Como uma live, e a gente vem aprimorando e com uma grade, eu acho que bem bacana, né? Para essa nova edição também. Tá? Perfeito, perfeito. Por favor, doutor Fábio. Segundo mais experiente, então, eu sou Fábio Muradaz Girardi, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço do Centro de Oncologia Integrado da Ananeri e também professor da Unisc, mas da Faculdade de Medicina. Quantos anos de experiência já, doutor Fábio? Deixa eu ver, 15 anos pós-residência. Perfeito. Por favor. Aliende Lengler Abendroth, eu sou também cirurgião de cabeça e pescoço do Centro de Oncologia Integrado do Hospital Ananeri. Eu trabalho desde 2017 no hospital também, e eu sou o mais jovem da grupo. equipe. Se eu posso dar um depoimento, reforçar, depois que nós nos integramos, né, o serviço de cabeça e pescoço do Ananeri, conosco no curso, eu acho que a gente também conseguiu fazer essa mudança no perfil do nosso simpósio. Nosso simpósio saiu de algo assim, mais pueril, né, mais caseiro, para um formato, eu acho que assim, mais maduro, né, com integrantes do Centro de Oncologia do Ananeri. Eu acho que essa foi a grande virada nossa, com esse perfil, né, multidisciplinar e interdisciplinar. Acho que essa foi a grande virada de chave aí. E os dois colegas do serviço de cabeça e pescoço vêm trabalhando conosco já, praticamente desde o início desse formato de simpósio. Exatamente. Conseguimos trazer gente de fora, né, cada vez mais. Sim. Isso que é muito legal. Essa inter-relação, Fábio, especialmente com relação ao Maio Vermelho, né, as ações conjugadas do Maio Vermelho, elas são fundamentais que a gente tenha essa vinculação com outras entidades, isso dá mais força, né, tem um reflexo, uma repercussão maior. Exatamente. Eu acho que para a gente começar nossa conversa e começarmos também a entrar nesse assunto, né, Maio Vermelho, câncer de boca, eu vou pedir para ti, doutor Léo, então, contextualizar a questão do Maio Vermelho, né, de como ela vem acontecendo no Brasil aí, e também como que a gente está atuando aqui, além dessa presença no evento, né, com as ações dos eventos já na sua quinta edição, também ações da comunidade e tudo mais, de prevenção, com esse foco do Maio Vermelho. Tu consegue, por favor, explicar para nós um pouco? Eu vou tentar dar um histórico, então, de como isso iniciou. Essa ação, especialmente do Maio Vermelho, iniciou pelo Conselho de Odonto, né? Foi o promotor, ou pelo menos o que deu start para isso. Na época, fez contato com todos os cursos de odonto, né, que estão em funcionamento no Rio Grande do Sul, e se pensou, então, em ações conjuntas. Isso não prosperou, né, Ingrid? Porque, vindo de um conselho deontológico, a gente tem normalmente, assim, né, um aspecto mais fiscalizatório do que propriamente propositivo, né, no sentido de ações educativas. Então, isso não prosperou logo de início. Mas a ideia é uma ideia muito interessante, que a gente possa ligar com uma cor, né? O vermelho é em alusão à possibilidade da gente ter lesões de coloração vermelha como, né, um sinal de alerta. E a partir dali, cada unidade, então, foi promovendo as suas ações. Então, isso iniciou pelo Conselho Regional de Odonto, né? Não prosperou com ações assim mais efetivas, mas o Conselho mantém, né, o Maio Vermelho como um mês né, onde levanta a bandeira do diagnóstico precoce, mas eu acho que muito mais efetivas hoje são as ações vinculadas, né, individualmente nos cursos de odonto, tá?
E vejo que nós, em Santa Cruz do Sul, por conta de termos aqui um serviço de referência regional que se ampliou enormemente, talvez a gente tenha aí um aspecto de maior importância, maior relevância, maior divulgação, né, por conta dessa expansão territorial nossa. Então, eu vejo que as unidades aonde estão vinculadas com áreas de abrangência maior, normalmente têm ações também, né, proporcionais, tá? Mas eu acho que também nos locais onde ambos os serviços, cabeça, pescoço e odonto, convivem de uma maneira mais harmônica, normalmente esses projetos eles funcionam de forma melhor também, né? E aqui é um local que a gente, de maneira geral, funciona muito bem, assim, a gente tem uma boa harmonia de trabalho, uma boa parceria, ambos sabem respeitar os espaços um do outro e sabem crescer um com o outro, então nós soubemos crescer também dentro desse espaço do Maio Vermelho. Tá, perfeito. E, doutor, aproveitando o gancho do que tu trouxeste para nós, dessa questão do trabalho em conjunto, né? Da odontologia com a medicina, com a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Acredito que vocês vão poder trazer muito isso. E um dos motivos de estarmos aqui conversando hoje sobre isso com todo esse grupo aqui presente é para a gente falar sobre como isso se liga, se interliga e, principalmente, qual é o impacto que isso tem para que as pessoas que estarão no evento conosco entendam e também gerem interesse nesse assunto, porque a gente sabe que é cada vez mais importante a gente falar sobre esse olhar multidisciplinar, sobre esse olhar do trabalho em equipe, porque a gente não consegue ver o ser humano, ele não é uma pessoa só relacionada à sua saúde bucal, não é só a questão relacionada sei lá, outras especialidades que a gente tem. A gente tem que cada vez mais unir as nossas forças, né, pensando nisso. E aí, quando a gente fala desse aspecto, eu gostaria que tu explicasse, falasse um pouquinho para nós um pouco disso, assim, de como que é hoje essa atuação de vocês em conjunto, né? Principalmente hoje dentro, né, de cirurgias que vocês acabam fazendo, de procedimentos, ou desse olhar como um todo para o tratamento do câncer de boca em pacientes, né, oncológicos. Explica um pouquinho para nós aí, para o nosso público, por favor. Então, o trajeto, vamos dizer, o fluxo de tratamento do paciente com câncer de boca, ele não é hoje isolado entre apenas o cirurgião de cabeça e pescoço, ele transita por várias especialidades. Gosto de dizer que a cirurgia de cabeça e pescoço ela faz interface com muitas outras áreas, entre elas a área da odontologia, e dentro desse assunto do câncer de boca nós trabalhamos muito em conjunto então com a odonto. A odonto tem uma participação enorme nesse campo, tanto no diagnóstico quanto também no manejo das complicações pós-tratamento e quanto no preparo também do paciente pré-tratamento oncológico e auxílio também durante o tratamento oncológico desses pacientes. Então, é um adjuvante, coadjuvante e, vamos dizer, neoadjuvante também do tratamento oncológico da cabeça e pescoço. É um parceiro, mais um parceiro nosso, né? Então, por isso que eu disse, não tem por que haver conflito, na verdade, deveríamos sempre trabalhar em conjunto em prol do paciente, né? Mas o que eu vejo, Fábio, é que talvez a gente tenha uma linguagem numa frequência mais adequada, né? Acho que a gente consegue fazer uma conversa mais alinhada, né, Ingrid? A ponto da gente não ter divergência e aí todos caminham na mesma direção. Nosso papel na odonto é especialmente identificar o mais precocemente possível este paciente que vai contar, né, com o tratamento oncológico deflagrado pelo serviço de cabeça e pescoço. Então, assim, é por aí que a gente vai. A gente não bypassa isso, né? A gente né, esse fluxo, né, esse caminho, ele está bem estabelecido e eu acho que, né, isso para nós aqui é fundamental, é muito consequente. Perfeito. Né? Doutora Lente, o que tu pensa sobre isso? Nós temos uma área de abrangência muito grande no Centro de Oncologia Integrada. Nós atendemos uma área de referência muito grande. A gente consegue ver claramente a influência da odontologia nas áreas onde os pacientes não são referenciados geralmente pela odontologia, onde não tem a odontologia tão atuante, que é onde geralmente o paciente ele vem de maneira mais atrasada, né? Então, a gente consegue notar essa diferença nos encaminhamentos. Então,
tem esse viés também do retardo do diagnóstico e tudo mais, dependendo da região que o paciente é encaminhado. Então, cada vez mais se nota essa influência, né, no diagnóstico precoce. Então, é de extrema importância esse trabalho no diagnóstico precoce, né, lá nos exames iniciais, para poder esse paciente chegar o quanto antes para nós. Perfeito. E já que tu falaste dessa questão do diagnóstico precoce, né? Acredito que daí eu vou vir aqui para uma pergunta para ti, doutor. Com foco para pensa nos teus colegas, dentistas ou nos acadêmicos que estarão nos escutando e nos vendo agora, né? Quais são os principais pontos que precisam haver nessa questão no momento do diagnóstico? O que precisa ser levado em consideração, né? Conta para nós um pouquinho, assim, para estar auxiliando esse público. Ouvindo o Aliende fazer esse comentário de que ele recebe pacientes mais bem triados, né, Aliende, mais bem conduzidos inicialmente, por influência da odontologia está muito inserida, nós realizamos um trabalho em conjunto, né, com os integrantes do Maio Vermelho aqui no estado, fizemos um levantamento com perguntas e tal, finalizamos, né, com a publicação agora recente, e a gente nota assim, se a odontologia também não fizer isso permanentemente, né, falar sobre o assunto, trazer como são as características das lesões iniciais, a gente atrapalha esse processo, né? Não que a gente atrapalhe o processo, mas a gente atrasa esse processo. Então, a odontologia vinculada, né, inserida, ela é importante, e as campanhas, né, e o simpósio entra dentro dessa ação, que se perpetuem, né, que sejam continuadas, faz toda a diferença também, né, Ingrid? Porque o dentista acaba esquecendo. O recém-formado, então, eu acho que é o principal, né? Para isso que eu vou fazer o comentário agora. Acaba esquecendo de como é que são essas características, né, de uma lesão inicial. Então, conta E, para e nós há como é que necessidade, é. então, de se falar permanentemente, né? Perfeito. Vão existir alterações esbranquiçadas. Normalmente tem a alteração de cor, né, Ingrid? Então, nessas situações, os próprios pacientes podem ser estimulados a identificar essas alterações, né? Exatamente, né? Na identificação de uma mancha esbranquiçada ou avermelhada, que é um sinal forte de alerta, né? Feridas que não cicatrizam entram dentro dessa lógica. Então, é importante que a gente estimule autoexame, né? E que a gente também permanentemente traga essas informações com relação a quais são as características para os dentistas de lesões precoces. Esse processo nada mais é do que educação continuada, né? Que é Exatamente. algo que a gente fala não só para a questão do odonto, mas para todas as áreas, né? Todas as áreas é fundamental. Continuando isso que o Léo estava comentando, as lesões que mais normalmente nos chamam a atenção, pensando em lesões precoces, que poderiam chamar a atenção pensando em tumores precoces de cavidade oral. Então, lesões esbranquiçadas que não somem ao natural, lesões avermelhadas que não somem ao natural, feridas que não cicatrizam espontaneamente, caroços que surgem e não cicatrizam espontaneamente, dor nova que não existia antes e progressivamente piora. A nossa intenção não é também gerar pânico na população. Ao mesmo tempo que as pessoas precisam ter alerta com relação a sinais de alerta, com relação à cavidade oral, também nossa ideia não é gerar pânico, né? Então, é lógico que em certos momentos da vida existem determinadas coisas que podem acontecer com qualquer um de nós, mas na maioria das vezes são problemas fugazes. Na maioria das vezes que esses problemas acontecem e são suspeitos para câncer, eles são problemas permanentes, eles são persistentes, costumam durar mais de algumas semanas e costumam progredir gradualmente. Então, se observar alguma dessas alterações de característica persistente e progressiva, sempre buscar ajuda, especialmente se pertencer ao grupo de risco. E o grupo de risco é paciente tabagista ou etilista, ou os dois, ou se já foi no passado também. Então, mesmo que já tenha parado, o fato de já ter exposição no passado ao tabaco ou ao álcool também são fatores de risco importantes. Perfeito. Bom,
São mais de 133 mil óbitos em pouco mais de 2 décadas no Brasil aí, né, e tem uma predominância em 78% dos homens, de homens, né. E quando vocês traduzem esses números para a rotina cirúrgica de vocês, né, vocês 3 acabam atuando muito nisso, né, seja na ressecção com margens, no esvaziamento cervical, na reconstrução com retalhos, enfim. Como é que é lidar com a complexidade desses casos avançados, assim, no dia a dia? Por favor, doutora Aliende, fala aí para nós um pouquinho. Geralmente é um choque para o paciente, né? Porque o paciente, ele já vem, os diagnósticos, na grande maioria, eles são feitos de maneira tardia, pela negligência do próprio paciente em relação aos sinais e sintomas, em procurar ajuda de maneira tardia e então esse diagnóstico tardio, muitas vezes pela falha da rede de atendimento, o paciente vem de maneira tardia, então a cirurgia ela tem que ser feita de maneira curativa, porque o câncer de boca, cavidade oral, ele é predominantemente cirúrgico. Então, tem que ser trabalhado de maneira curativa a cirurgia, então não é, isso mexe com o quê? Com a questão de o hábito alimentar do paciente, a questão da fala, tudo. Então vai envolver grande, isso. E geralmente é um paciente que ele, pelos seus hábitos, pelas suas características, ele já é um paciente que tem um meio familiar, normalmente que ele não tem uma rede de apoio muito grande, então tem toda uma complicação, que é um paciente que ele não tem um amparo para lidar com isso. Então é uma rede complexa para tu trabalhar com o paciente, o que vai significar esta cirurgia, né? Já Então, começa por ali. isso. Então, entender o que é que se trata de um câncer, que trata de uma doença maligna e o que vai significar para o resto da vida dele esta consequência. Então, isso tem que ser feito de maneira rápida e objetiva. Isso muitas vezes acaba assustando o paciente, né? Então, e fazendo com que o paciente não queira tratar, né? Então, nós temos que tentar ser o mais claro, objetivo, explicar as consequências disso, mas pensando em resolver o problema dele, né, da maneira mais objetiva possível. Mas com certeza, a cirurgia, o tratamento em si vai implicar em mudanças consideráveis na qualidade de vida dele. Perfeito. O Aliende não tocou numa palavra, né? Muitas vezes são tratamentos mutilantes, né, Aliende? Razão pela qual, Ingrid, o mote principal deste simpósio, do 5º simpósio, é que a gente possa estar discutindo a qualidade de vida, né, destes pacientes envolvidos, né? E por que, né, falar dessa qualidade de vida, doutora Léo? Porque a gente acompanha esses pacientes, né, Ingrid? E quando a gente acompanha esses pacientes, lá pelas tantas, a gente, a não ser que a gente seja despido de empatia, mas a gente acompanha sofrimento, né? Sofrimento físico, sofrimento, né, espiritual, mental, né? A família tem, né, o amparo familiar muitas vezes é desorganizado, né? Então, a gente lida com um sofrimento grande. Perfeito. E o quão vocês, como profissionais, e também, né, esse público que estará conosco no simpósio, que são profissionais da saúde ou que estão estudando para isso, o quão precisam estar psicologicamente também preparados para isso, né, para lidar com isso, né? E nesses momentos, como é que vocês geralmente atuam, assim? Porque é difícil dar uma notícia dessas, né? Nunca é fácil algo assim. Muitas vezes ele já tem o diagnóstico, outras vezes não, mas tem caminhos, né? Mas a questão da empatia que o doutor Léo falou, e aí eu sou suspeita porque esse é um tema que me fascina e que eu sou apaixonada, porque essa pessoa, ela é um ser humano. Ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem uma família, uma rede de apoio ou não, né, que está por trás dela, mas ela está passando por N questões, e daí ela recebe esse diagnóstico, né? E como que vocês lidam, geralmente? Vocês também, como fazendo parte desse universo todo que está ali ajudando e apoiando esse paciente. Como é para vocês, como profissionais da saúde? Isso. De maneira geral, primeiro, como qualquer profissão, a gente acaba se acostumando, né? Então, lidar com
casos oncológicos não é diferente de qualquer outra situação de trabalho, é um trabalho para nós, então a gente se acostuma a trabalhar com esse tipo de situação. Então faz parte da nossa rotina, vamos dizer, trabalhar com com esse cenário. Com o paciente, não só com câncer de boca, mas com os pacientes com cânceres avançados de cabeça e pescoço, eu vou te dizer que, apesar de serem doenças desafiadoras, casos muito desafiadores, de maneira geral, a gente não costuma ter grandes dificuldades na questão de aceitação. Eu acho, a nossa impressão é que, muito provavelmente, por questões de conflitos pessoais, envolvendo a própria doença, fatores de risco, desorganização econômico-social, familiar, como a Aliende comentou, são muitas vezes pacientes que trazem já um histórico passado ah, bem desorganizado. E há uma certa, como se fosse um meia-culpa, assim, sabe? E quando tu fala desorganizado, doutor, tu diz uma pessoa que daqui a pouco não tem hábitos de vida saudáveis, Isso. Então, né, que não faz um por incrível exercício que físico, que pareça, não cuida por com... incrível que pareça, a gente não costuma ter grandes dificuldades de aceitação de uma cirurgia grande de cavidade oral, tantas dificuldades em comparação com, por exemplo, a uma cirurgia de tireoide numa uma mulher de meia idade, não tabagista, não etilista, né? Então, são públicos completamente diferentes, né? A aceitação das cirurgias são completamente diferentes. A morbidade de uma cirurgia oral é infinitamente maior, Uhum. mas como as pessoas encaram as coisas é diferente, porque o que a pessoa traz de histórico passado é completamente diferente nos dois cenários, né? São públicos diferentes, histórias diferentes, estruturas familiares diferentes. Então, a impressão que nos dá é que é um público que, de maneira geral, aceita melhor. Tá? Em função dessa meia-culpa que tu trouxeste. Provavelmente, tá? Mas é a impressão pessoal nossa. Sim, claro, Então, claro. É um Mas acho dado... importante também, né, Fábio, sempre é transparência, né? É não esconder o jogo, né? Eu vejo que algo né, a realidade. a favor de um serviço consequente, como da cabeça e pescoço, vinculado ao Ananeri, eu não tenho dúvida, Ingrid, que é isto, fazer uma conversa honesta, né? Não trazer nenhuma fantasia com relação a tratamento que não seja grande, né? Que tenha complicações, muitas complicações no transcorrer. Acho que não dá para esconder o jogo, né? Não. Então, Esclarecido para o paciente, quando vai se passar o plano cirúrgico, todas as opções do que pode acontecer e o que não pode acontecer. O paciente ele vai para a cirurgia totalmente ciente do tamanho da cirurgia, né? E pode acabar com traqueostomia ou não, uso de sonda nasentérica ou não, quanto tempo que vai ficar internado, qual o tempo que vai usar traqueostomia ou não. Então, o paciente ele está ciente disso, né? Dessas complicações. Então, mas o que acontece é que, às vezes, numa primeira consulta de diagnóstico, pelo choque da notícia, o paciente absorve muito pouco dessa consulta. Então, é necessário outras abordagens, né? Então, paciente, tu quer voltar depois para conversar novamente, a família quer conversar, ou às vezes quer vir outro familiar junto, é necessário uma segunda conversa. Não tem problema, a gente disponibiliza. Acho que é um ponto bem importante tu Sim, trazer isso, sim. porque não é naquele momento que ele já precisa, agora vamos lá, amanhã já é cirurgia. Não, e às Então, tu vezes tem que se lidar com e isso. nós atendemos pacientes de cidades muito longe, então às vezes o familiar, aquele que acompanha ele, não pôde vir, então ele gostaria de conversar, a gente não se opõe a isso, né? Ou o paciente pode internar um dia antes, a gente conversa, então sempre se dispõe a isso para esclarecer. Ingrid, se tu me permite fazer um gancho, né? Porque a tua pergunta, né, que suscitou essa nossa discussão, lidava com o nosso público, né, do simpósio. Nosso público do simpósio principal são estudantes acadêmicos da área da saúde. Os nossos acadêmicos da área da saúde, não sei se é uma impressão individual, mas eles hoje têm dificuldade de entender insucesso, né, ou situações graves. Então, cabe a fóruns como, né, com uma discussão pautada num simpósio oncológico, né, dentro da oncologia, trazer
também um espírito, né, de quão difícil é esse tratamento, como há necessidade da gente fazer o diagnóstico mais precoce possível, vamos estar envolvidos com dar notícias ruins, temos que ter sensibilidade, que é essa que os dois colegas estavam, né, reforçando. Isso é um processo, isso não é uma coisa, né, um bate-pronto, né? É assim? Não. Pode ser assim, né? Vai ter De um... ter essa flexibilidade de entender que nem Então, sempre vai ser tudo o nosso 100%. papel importante no simpósio também é trazer um pouco dessa atmosfera, Entendi. né? Entendi. Prepará-los para esse tipo de atmosfera, né? Que não é Disneylândia, né? Uhum. E não é pelo fato do paciente aceitar melhor que isso minimiza também as sequelas que ele vai ter, né? Com certeza, acho que é um ótimo Então ponto trazer isso. não é o fato dele aceitar bem que as sequelas precisam ser minimizadas. Então, a gente que lida com isso no dia a dia observa, e justamente por isso que a gente está trazendo esse tipo de tema para o simpósio, é que as sequelas são extremamente ah, desafiadoras, assim, debilitantes, Fala um né? pouquinho para nós que tipo de sequelas, doutor. Conta alguns casos, claro, sem citar nomes, Exemplos. obviamente, né? Sim, Mas... sim. Fábio, Mas, você pode citar casos assim exato. Acho que isso ajuda a contundentes. elucidar também, né? mas assim, os problemas que a gente trata de cavidade oral avançado, eles podem chegar ao ponto, por exemplo, da pessoa não ter capacidade de voltar a ter alimentação via oral. Então, isso é óbvio que não é uma coisa agradável, né? Então, existem pacientes que não têm mais condições de voltar a ter alimentação via oral, ou passam muitos meses sem capacidade de se alimentar pela boca de novo. Alguns ficam com traqueostomia definitiva depois de uma cirurgia como essa. Então, pode pensar, mas o que tem a ver? Uma tráqueo, fez uma tráqueo, tumor na boca, para que a tráqueo? Precisam, por N questões diferentes, ficar com traqueostomia definitiva. Outros ficam com desfigurações faciais grosseiras que não têm possibilidade de reconstrução. O que isso impacta na vida dessa Na pessoa, vida né? social dessas pessoas, né? Essa pessoa ela vai querer sair, querer ter uma vida social? Não vai querer. Então, por mais que haja aceitação, não quer dizer que isso seja minimizado, né? E uma outra questão que a gente sempre pondera é que, até saindo só do espectro do câncer de boca, os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, de forma geral, e isso, câncer de boca, tem muita similaridade com outros cânceres que a gente trata na cabeça e pescoço, eles têm um perfil muito semelhante, né? Câncer de laringe avançado, boca avançado, faringe avançado, de maneira geral o espectro é muito semelhante o perfil de paciente, os fatores de risco e a maneira como se manifesta os tratamentos, efeitos deletérios dos tratamentos e tudo mais. Então, a gente até um pouco tempo atrás fez um comentário e se comenta também pelos bastidores da cabeça e pescoço o quanto é ruim o fato de que esses dados da cabeça e pescoço serem todos fragmentados. Então, você vê, por exemplo, o próprio INCA, ele fragmenta os dados, levantando apenas a casuística de boca, de laringe, de faringe, e isso, quando passado para a população, não é tão relevante, já que câncer de boca, por exemplo, que é o câncer mais incidente da cabeça e pescoço, é o 5º colocado hoje em homem no Brasil. Já laringe já está mais adiante, faringe ainda mais. Então, se a gente fosse agregar esses dados, pegar todos os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, faringe, laringe e boca juntos, aí a gente já saltaria para a segunda posição do segundo tumor mais comum do homem no Brasil, perdendo só de próstata. Logicamente, excluindo os cânceres de pele. Então, é outra dimensão do problema. Então, a gente começa a ter uma outra dimensão da situação. E são pacientes com um tipo de problema muito semelhante, fatores de risco semelhantes e deleção do tratamento também muito semelhante. E isso traz um impacto de saúde pública e de conhecimento da população sobre o tema muito diferente. As pessoas começam a olhar para a situação de outra forma. Não é mais a 5ª doença, é a 2ª doença mais importante. E aí começa a olhar de forma diferente para algo que estava lá esquecido, né? Então, eu acho que, em termos de política de saúde pública, divulgação da doença, a gente poderia trabalhar com 2 formas na divulgação dos dados do INCA. Desmembrados, né, desagregados e também agregados como uma forma de divulgação
e também de alerta, já que não é algo desprezível, né? Isso é feito já em outros locais, em outros sítios do corpo. Acho que também poderia ser feito dentro da cabeça e pescoço, sabe? Bacana essa contribuição tua, doutor. Eles agregam seeds diferentes, né? Tá. Mas se juntasse todos esses seeds, né, num grupo maior, é isso que o Fábio está aqui. Em Ficaria resumo, em é isso que o segundo Fábio está lugar, né? Ele salta, né? Mas isso com uma medida de apelo midiático, entendeu? Perfeito. O Mas, que precisa ser mas dado luz a esse tema, né? entendendo que a lógica existe, sabe? Ela já existe, É, né? a lógica A gente existe. só precisa falar sobre isso. Falar sobre isso. Bom, daí a gente entra nessa questão que vocês trouxeram bastante, né? A questão do tabaco, do álcool, desses fatores de risco, né? E a gente entra também num ponto que é um ponto do HPV, que a gente, eu, como uma pessoa que trabalho com a área da saúde e tô sempre vendo temas, especialidades e tudo mais, a gente está vendo cada vez mais esse tema HPV permeando as especialidades, né? Então, quando eu falo disso, eu falo que está ligado à urologia, está ligado à coloproctologia, está ligado à ginecologia, está ligado à cirurgia de cabeça e pescoço, está ligado à odontologia. Então, o quanto esse tema é um tema que precisa ser falado e tem total ligação também com o câncer de boca, né? E o que vocês poderiam, né, nos trazer sobre isso? Como que vocês têm observado essa questão do HPV? Questões relacionadas à vacinação, ajudaria, não ajudaria? Eu quero que vocês tragam um pouquinho da visão de vocês sobre. Eu acho que pode fazer uma fala muito mais qualificada do que a minha, porque é um incentivador, né, dessa tipagem mais refinada, né? Se há influência de HPV, né? O que se percebe que são tumores mais agressivos, né, Fábio? Essa é a lógica Então, de comportamento mais agressivo, biológico mais agressivo. Só trazer algum panorama geral primeiro sobre o HPV. Primeira questão é que HPV ele é um fator de risco não propriamente para boca, mas para uma região específica da cavidade oral, que é a região lá de trás da garganta, chamada de orofaringe, que é onde fica as amígdalas, a parte mole do palato, a úvula, que é aquela região onde chama de campainha, e a parte de trás da garganta da gente. Então é uma região um pouquinho diferente, não é exatamente língua, gengivas, soalho da boca, não é a mesma região que a gente estava comentando agora. Então é um tipo de fator de risco que está associado com um setor específico da cavidade oral, que é essa região, da região da orofaringe. O HPV ele é um fator de risco muito importante para essa região, assim como para outras regiões do corpo, como você citou, a região anogenital, né? Já é bem consagrado para isso, e dentro da cabeça e pescoço ele tem crescido como fator de risco, especialmente nos países mais desenvolvidos. No Brasil, ele ainda é um fator de risco mais incipiente, vamos dizer assim. Especialmente dentro das capitais, ele é mais presente, mas no interior ele não tão presente. A estatística aqui da nossa região, ele oscila na faixa de 20 a 30% dos casos. Então, a maioria dos casos de câncer de garganta ainda são associados a tabaco e álcool, mas em torno de 20 a 30% no nosso meio, HPV associados. O câncer HPV associado, felizmente, é um câncer que tem melhor resposta ao tratamento. De forma geral, ele é um tumor mais curável, independente do tratamento que a gente for fazer. Então, apesar dessa associação, a associação é positiva em termos de resposta, ela é um bom fator de risco, assim, em termos de resposta ao tratamento. O que fazer com relação a ter HPV ou não? Existe alguma coisa que eu posso fazer para evitar pegar o vírus? A única coisa que existe é vacina. Tá? A única forma de prevenir. Há pouco tempo atrás, a vacina para HPV ela era restrita para prevenção de cânceres anogenitais, mas atualmente ela passou a ser incluída também para câncer de orofaringe, recentemente, mas era algo que fora de bula já se fazia há um tempo também, né? E existe alguma coisa que possa ser feita para o paciente que já contraiu HPV em tratamento? Não existe um tratamento efetivo para HPV, mas a vacina também é aconselhada para pacientes que já tiveram contato com o vírus, porque se acredita que ela tem a capacidade de diminuir reativação viral.
especialmente naqueles que já tiveram doença associada ao HPV, como, por exemplo, o câncer HPV associado. Daqui a pouco vocês querem trazer mais algum ponto sobre isso? Sobre essa questão? Adicionalmente, Ingrid, os fatores de risco classicamente associados, né, fumo e álcool, né, e a associação entre os dois, e mais recentemente a gente vê também, não se tem ainda um comportamento biológico completamente estabelecido, mas são os dispositivos eletrônicos, né, que a juventude, né, ao invés do tabaco, do cigarro tradicional, a juventude hoje utiliza, são esses dispositivos, né, os vapes. Então, acho que isso também, esse Esse foi um tema, né, que tu palestrou, acho que há tem um 2 tempo, eventos isso já tem atrás, um né, tempinho atrás. simpósio. Até porque no Brasil a gente não tem uma legislação bem organizada com relação a isso. Então, né, em terra, aonde a gente não tem pelo menos uma legislação mínima, né, tomando conta, vocês imaginam que a gente encontra de tudo. Vira bagunça. Então, essa situação dos dispositivos eletrônicos também daqui um pouco podem entrar nesse cenário, né, que a gente estava comentando, o Fábio destacou muito bem, né, fumo, né, o tabaco, o álcool, os dois associados, HPV, né, para uma área específica, e os dispositivos eletrônicos, eu acho que também, daqui um pouco nós vamos estar conversando, né, e olhando, assim, para eles tendo com mais cuidado, sem dúvida. Só não conseguimos isso ainda por questão de tempo, porque é muito recente a exposição. Entendi. Faz muito pouco tempo que as pessoas começaram a se expor, precisa de mais tempo para a gente conseguir ver os efeitos disso, né? Especialmente na área oncológica. Perfeito. Bom, agora eu queria voltar um pouquinho no assunto, mas na verdade trazer algo novo, né? Dentro dessa relação cirurgião dentista, né? Cirurgião oncológico, dentro dessa relação entre equipe odontológica e equipe oncológica, né? Para que esse processo funcione de verdade, vocês trouxeram isso logo no início, né, da nossa fala aqui, sobre a importância que tem, né, de cada um saber o seu limite, de cada um de trabalhar em equipe, desse olhar e tudo mais, né? Mas na prática, assim, existem diferenças significativas entre o que acontece na rede privada e no sistema público, quando a gente está falando desse encaminhamento, desse olhar para o paciente, para o tratamento e tudo mais? Eu acho que são cenários muito similares, Ingrid. Eu acho que não tem, eu acho que não tem. O paciente de câncer de boca, ele é um paciente com maior dificuldade econômico-financeira, né? Normalmente a gente percebe essa dificuldade, né? Eu acho que eu não estou falando bobagem, né? Ele está num extrato social, Existe ah, algumas coisas que apoiam, outras não, dentro da própria literatura. Tem trabalho mostrando que pacientes da rede privada e SUS mantêm o mesmo tempo de aguardo para chegar na primeira consulta com o especialista ou no diagnóstico. Tem outros que falam o contrário, que é um pouquinho mais lento na rede pública do que na rede privada. Sempre essa visão que a gente tem, né? Eu sinceramente acredito que dentro do nosso meio é muito semelhante, porque, como a gente tinha comentado antes, existem muitas negligências que fazem esses pacientes atrasarem o diagnóstico. Quais são as negligências? Negligência pessoal, né, do paciente. Essa eu vou dizer que é a principal que a gente observa, do paciente negligenciar a própria doença. Existem negligências do sistema, né, que aí o sistema demora a identificar ou encaminhar o paciente até o setor apropriado. Então, negligências diversas que vão fazer o paciente atrasar o diagnóstico e o tratamento. Tá? Qual que é a predominante? Vai variar de local para local. Né? E o que vocês percebem, assim, daqui a pouco o doutor Léo pode nos trazer um pouquinho mais sobre isso, que precisa mudar nessa formação desse dentista, né, desse cirurgião dentista generalista, para que se os casos eles sejam diagnosticados num estado mais inicial, além dessa questão que tu trouxe, né, antes desse olhar, de estar sempre, né, teria algo na formação que já poderia ser mudado, alterado? Como que tu percebe isso? Ingrid, hoje a gente vê currículos, especialmente da odonto, muito vinculados a questões
estéticas, né? A odontologia Cada vez mais. no Brasil, ela mudou de perfil, né? E os cursos, especialmente da iniciativa privada, eles acabam aderindo, né, de uma forma assim, com um percentual maior, então, né, de disciplinas com esse viés. Eu acho que os cursos devem permanecer com aquele, né, perfil de formação generalista, né, conversando né, trazendo à luz a temática do câncer de boca, independentemente desse viés hoje de formação mais voltada para a questão, né, de estética, harmonização, né? Então, assim, tem essa pressão, né, de transformação dos próprios cursos, da grade curricular dos próprios cursos. Então, eu reforço. Eu acho que o nosso trabalho é um trabalho importante e ele tem que sempre estar permanentemente batendo nessa tecla, né? Repetir, a exaustão. Porque, Ingrid, lá pelas tantas, o Fábio foi, assim, muito sutil na manifestação dele anterior. Mas a gente, muitas vezes, tem dentistas que daqui um pouco estão realizando procedimento em paciente com um problema muito maior, que é o tumor de boca, que está ao lado e não consegue fazer esse reconhecimento, né? Isto é algo grave. E o dentista não consegue perceber Não isso. consegue identificar. A gente encontrou essa informação, né, nesse consenso de especialistas que recentemente a gente publicou com relação, né, à questão do câncer de boca. Então, nós temos culpa nisso. É grave, ruim, né? O Fábio tangenciou essa na fala dele, né? Mas temos isso. A gente presencia isso, né? Nós já presenciamos isso, né? Colocando essa informação para embaixo do tapete, né? Ingrid, eu não estou fazendo um comentário nem de questão estética, mas assim, ó, reabilitação, né? Fazendo prótese, fazendo implante e aonde o paciente tem, né, a olhos vistos essa questão, né, tumoral se desenvolvendo, né, desenrolando. Mas tu pode buscar Tu pode ajuda. Exatamente, né? Tu pode solicitar ajuda, pedir encaminhe o paciente, né? Então, mas assim, ó, também colocando na parte da formação médica também, né? Então, nós também estamos vendo esse problema na Também formação. acontece na Sim. medicina. Eu sempre pergunto para o paciente que chega em estágio tardio, quanto tempo tu estava usando antibiótico e removeram tuas próteses para examinar tua boca? As respostas são bem complicadas. Geralmente é Então, o negligenciado. exame da boca geralmente é orofaringe. Baixou, olhou a amígdala, não se examina. E na Aliente, a inspeção da boca, ela é muito simples, né? Não tem nenhum mistério, não há necessidade da gente ter um recurso mirabolante. Precisamos de luz, né? Precisamos de um afastador. A lanterna, né? Tem um acesso muito fácil, né? Direto. Não precisa de equipamento, de ferramentas caras, né? Nada que... Inspecionar. Né? Nossa. Examina o paciente. E olha para isso, né? Não só fecha os olhos e vai ver o outro ponto que lhe interessa, muitas vezes mais financeiramente, né? Aqui não está nem fazendo comentário de Não, lesão não. precoce. A gente está falando, né, do diagnóstico em si, Exato, né? Chamar atenção. Exatamente. Bom, já que tu falou dessa questão de prevenção, do olhar precocemente, né? Então, a gente sabe que as projeções, elas indicam um crescimento da carga da doença até o ano de 2050, né? E caso, não haja mudanças, né, nessa questão do prevenção, do controle, a gente vai ter, sim, esse aumento, né? Se vocês pudessem, aí eu vou perguntar essa pergunta, vou fazer, que eu gostaria que os três respondessem, né? Eleger uma única prioridade para os próximos 10 anos, né? Aquilo que vocês, assim, na opinião de vocês, teriam maior impacto para reduzir esse número. O que vocês diriam que é? Que ação que vocês diriam que é? Uma pergunta desafiadora, né? Uma pergunta desafiadora. Eu permaneceria, né, em função do viés, do meu viés, né, atrelado à formação, Ingrid, eu acho que nosso papel é esse, permanentemente estar levantando essa temática, né, não deixar cair no esquecimento, não jogar para baixo do tapete essa questão do nosso compromisso em
identificar isso o mais precocemente possível e se não souber ter, né, ligações, contatos, né? Aqui nós sempre trouxemos o ente público, que é um ente que está vinculado com massa, né? Com esse olhar para a grande população. Então, os dentistas vinculados à rede pública, que têm um contato, né, em quantidade, quantitativo, a gente sempre está convidando para que eles possam estar permanentemente discutindo esse assunto. Então, eu diria que esse sempre vai ser o nosso desafio, né, Ingrid? Levantar essa temática, né, mesmo remando contra a maré, como eu estava te dizendo, né, que nos próprios cursos o caminho direciona para outro, né, para outro lado. Então, eu enfatizaria isso, né? Assim, de uma forma geral, de bate-pronto, né? De uma maneira muito resumida, É. né? Doutor Aliende, doutor Fábio, o que vocês diriam? Pois é. Sabe que nesse assunto do diagnóstico precoce, também tem, puxando para o lado dos trabalhos também, né? Tem trabalho mostrando que até hoje não se conseguiu sucesso fazendo trabalhos de triagem da população em geral, buscando diagnóstico precoce em tumor de boca, achando que isso vai conseguir ter impacto na mortalidade pela doença. Tentaram fazer isso com milhares de pessoas já, grupos enormes, e mesmo assim não tem sucesso. O que melhor teve sucesso foi países que conseguiram focar nos fatores de risco. Então, quando pegaram pessoas com fatores de risco, grupos de risco, né? Tabagistas, etilistas, em grupos grandes de pessoas, e aí sim, nesses grupos começaram a atuar com diagnóstico, tentativa de diagnóstico precoce, triagem na população, aí sim começaram a diagnosticar a doença mais precocemente, aí sim teve impacto na mortalidade da doença. Então, assim, eu acho que eu concordo com o Léo que a gente não deve tapar os olhos, acho que deve continuar investindo em educação continuada, mas a gente tem que tentar ser mais objetivo naquilo que a gente está fazendo. Então, quando for fazer pesquisa, quando for fazer triagem, tem que focar na população de risco. Tá? Tem que focar onde realmente a gente provavelmente vai encontrar a maior parte dos pacientes que a gente está buscando. Tá? Então, vai fazer triagem na população, foca na população, que é a maior probabilidade de encontrar a doença. Tá? Quer fazer alguma medida que tenha maior impacto com relação à doença? Sem dúvida vai ser em cima dos principais fatores de risco da doença, que é tabaco e álcool. Como vai fazer isso? Sinceramente, eu não sei. Tá? Se vai ser com aumento de imposto, proibição, não sei o que vai dar certo. Agora, por exemplo, a gente está tendo uma experiência aí que a Inglaterra recentemente proibiu a venda de cigarro para a população até a X idade, lá que eu nem sei qual é que foi o ponto. É isso aí, estabelecer um ponto de corte, a partir de tal idade, proibida a venda de cigarro. O objetivo deles é extinguir a venda de cigarro para a população. O que isso vai acontecer? Não faço ideia, não faço ideia. Eu sinceramente sou bem descrente assim com essas medidas muito restritivas, sabe? Restritivas ao excesso. Porque eu acho que as populações acabam achando uma válvula de escape. Sempre tem Há um uma lado válvula B. de escape. Exato. Eu não consigo acreditar que isso vai dar certo, sabe? Aqui, por exemplo, elevaram o imposto e continuam fumando igual, sabe? Então, então Aditivo, isso, né? alguma maneira sempre se dá, sabe? Então, Alternativas que fazem. É. O efeito é mais deletério, né? E Então, daí campanhas, como né? vai fazer, eu não sei, sabe? Exato. Mas nitidamente são os fatores de risco que teria mais impacto. Né? Teria que agir diretamente nessa questão dos fatores de risco, Com na certeza tua, é na tua ali que percepção. seria o problema, né? Ali que eu teria impacto na perfeito. doença. Agora, como vai fazer isso, eu não sei te dizer. Tá. E doutora Aliente, tem alguma... porque o nosso maior anseio é com esse paciente que, com tudo que a gente já falou aqui, ele faz o diagnóstico, às vezes de maneira precoce, a gente consegue fazer uma boa cirurgia, o paciente reabilita bem, fica sem nenhum efeito colateral, terminou, tudo está bem, agora nós vamos fazer o segmento de 5 anos, a doença está controlada. O senhor parou de fumar? Não. O paciente não para de fumar. E a gente sabe. Depois de ter passado por e a todo gente- o processo.
todo o processo. E a gente sabe, pelos trabalhos e tudo, que o risco dele ter um segundo tumor primário é muito maior se ele não abandonar o efeito, esse fator de risco. Uhum, Então, nós temos que focar muito nos fatores de risco, uhum. porque senão não adianta. Tudo que a gente falou aqui, né, Exato. se o paciente não fizer a sua parte, são fatores evitáveis. Exato, exato. Então, o paciente também tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente estar discutindo aqui o que a gente pode fazer, todo o processo para tentar agilizar, dar uma qualidade de vida em todo o processo para o paciente. Se chega lá no final do processo, o paciente, não vou parar de fumar. É. E por isso que cada vez mais as operadoras de plano de saúde focam na mudança de hábitos de vida, né? Exatamente. Por isso que cada vez mais se foca nisso e é dessa conscientização das pessoas sobre os fatores de risco e sobre aquilo que Isso. que vida elas estão levando, né? E Tá a levando gente- elas para onde? E a gente tem que cobrar do paciente a responsabilidade dele também, né, no processo. Então, né, passou por todo o processo, vamos lá, né, mas é difícil. Mas a gente também entende que há um movimento natural nessa nossa geração nova de cuidado mais, né, de estilo de vida saudável, de cuidado maior na alimentação, né, essas questões todas, né. E aí, mesmo assim, tendo essas estatísticas de que vai aumentar até 2050, né, parece que é uma coisa que não conversa, Rola, né? não dá para entender muito bem isso. Vocês concordam comigo? Pois é, aí tem outras questões, né? O câncer parece que se reinventa, né? Ele Ah. surgiu. Olha, por exemplo, há uns anos atrás a gente falava, as pessoas estão diminuindo o cigarro, vai diminuir o câncer de cabeça e pescoço. Aí surge o HPV, sabe? Aí, então, sei lá, sabe? Eu não sei o que vai surgir com o passar do tempo. Aí, quando para de fumar, inventa o vape, sabe? Então, eu não sei, o câncer se reinventa, as pessoas reinventam fatores de risco também, eu não sei para que As lá. pessoas reinventam fatores de risco. Eu gostei dessa frase, olha aí, ó. Então, Verdade, é eu verdade. não sei. De organização da sociedade. É. Buscam vícios, É, enfim, né? exato. De não olhar para isso, né, para si. Uhum. Bom, gente, a gente falou sobre essa questão do diagnóstico precoce, né, da prevenção, do diagnóstico precoce, desse olhar quando necessário para cirurgia e tudo mais. E a gente tem um olhar depois, né? Digamos, esse paciente ele fez a cirurgia, ele tem que ter a questão da reabilitação, né, que vocês falaram também. E a gente entra num ponto também que é relacionado à quimioterapia, à imunoterapia, esses outros tipos de terapia, né? Como é que é hoje? Os pacientes têm maiores melhoras com esses tipos de tratamentos, né? Contextualizem para nós um pouco sobre isso, relacionado a essa questão, por favor. Claro. Bom, o tratamento do câncer de boca ele é primariamente cirúrgico, mas existem alguns coadjuvantes nessa história. O principal deles é a radioterapia. A radioterapia é um tratamento fundamental, especialmente para o paciente com câncer de boca avançado. A maioria dos pacientes com câncer de boca avançado participa no pós-tratamento a radioterapia como complementar ao tratamento cirúrgico e, eventualmente, quimioterapia associada. Em alguns cenários isolados, assim, com de maior risco ainda, necessita associar a quimioterapia junto com a radioterapia. Quimio e radioterapia isoladas como tratamento para câncer de boca, de maneira geral, não é um tratamento de escolha, a não ser em casos que não são possíveis de serem operados. Então, não é um tratamento de eleição. O acesso a esses tratamentos, seja cirurgia, quimio ou rádio, eles estão disponíveis tanto na rede privada, convênio ou SUS. Então, isso é amplamente acessível para todo o Brasil de maneira geral. Tá? De maneira geral, a gente não tem grandes dificuldades. A imunoterapia é um capítulo à parte. Ela não existe há muitos anos. É um tratamento extremamente eficaz, especialmente para câncer de boca. Ela é muito interessante. Ela recentemente foi introduzida também como um cenário de neoadjuvância em câncer de boca, que é algo que a gente não tinha até então. Nada funcionava como neoadjuvância. Neoadjuvância é o tratamento que é feito antes do tratamento principal. Tá? Então, imunoterapia é uma coisa que entrou nova nesse cenário. Do tratamento principal seria antes da Antes da cirurgia. cirurgia. Antes Tá. da cirurgia. Né? É algo que tem sido usado no ambiente privado convênio, mas não está disponível ainda no ambiente de SUS. Se acredita que isso vai levar ainda alguns anos, talvez perto de uma década, para a gente conseguir ter acesso para o SUS, mas o nosso contato, isso mesmo do ambiente privado convênio, ainda tem sido muito incipiente. Dentro da nossa realidade, é algo bem inicial.
capitais. Isso começou ali 2 a 5 anos atrás, e agora isso está chegando aqui. Tivemos os primeiros casos agora recentemente, mas bem interessante, assim, resultados bem interessantes mesmo. A questão é que ainda não está disponível para Não, todos, não, infelizmente. né? Bom, Deixa eu fazer só uma claro, com observação, de certeza. repente, né, esquentando um pouco essa questão. E vocês percebem que o tratamento que engloba, né, o tratamento oncológico, que engloba no mesmo centro cirurgia, rádio e quimioterapia, tem um resultado melhor do que serviços isolados? Ou, né? Até porque, por exemplo, a gente pega pacientes ali no nosso serviço Uhum. mesmo que vêm de micro-regiões distantes, né? Porque a gente recebe uma micro-região bem ampla atualmente. Vem gente lá de Viamão, por exemplo, ser atendido pelo SUS para nós. Sapucaia tem vindo para nós. Imagina fazer radioterapia vindo de Sapucaia, né? Tu precisa se deslocar toda essa distância diariamente, né? Porque a radioterapia é feita diária, né? Ao longo de mais ou menos umas 30 sessões. Então, todos os dias, 30 vezes, vir aqui para fazer o tratamento. São poucos minutos, volta, e assim repete todos os dias, né? É desgastante, né? E é um tratamento debilitante, então muito, mas é lógico que seria mais interessante que o paciente fizesse isso próximo da sua residência. Daí, então, hoje, esse serviço que a gente tem aqui, ele acaba englobando esse todo que tu falaste, né, doutor Léo? Tá, então, Isso. Paciente, né? Tá. Porque tem pacientes que podem fazer as 3 modalidades no centro de oncologia integrada, e tem pacientes que podem fazer, por exemplo, só a cirurgia e a quimioterapia vai depender da cidade onde da eles cidade que ele residem. reside. Isso Tá. dificulta um pouco, por exemplo, o paciente apresenta uma complicação, por exemplo, úlceras orais, Tá. que a gente precisa da ajuda do Dr. Léo. Uhum. Suspeita de osteomielite, alguma coisa assim, que a gente também... As complicações que a gente mais trabalha em conjunto no pós-radioterapia. Uhum. Esse paciente que ele não é a nossa referência, fica um pouco mais complicado da gente poder dialogar sobre o paciente. É um paciente que, às vezes, nós vamos descobrir a complicação só depois do tratamento. Nossa. E aí, às vezes, o paciente Pode ser já tarde pode demais. ter tido uma fratura patológica da mandíbula já, uma coisa que a gente poderia ter intervido bem antes já no tratamento, né? Então, Exatamente. E, doutor Léo, como que funciona hoje a tua atuação, né? Tu é cirurgião bucomaxilofacial, mas também tem esse olhar para estomatologia, né? A tua especialidade também é esse olhar. Hoje tu atua nessa questão do diagnóstico precoce e também tem outras atuações focando nesse paciente com câncer de boca. O tratamento oncológico por câncer de boca, ele traz como consequência isso que o pessoal estava comentando, né? Algumas encrencas aí, né? Atreladas. A gente, no Hospital Ana Nery, em função, né, de ter um serviço estruturado, a gente consegue também atuar nessas complicações do tratamento oncológico, né? Uma das mais frequentes são as feridas, né? A mucosite. Uma outra complicação, que normalmente é uma complicação, né, difícil de se resolver, são as osteonecroses, né? Ou causada pela rádio, né? Com o envolvimento da rádio, ou com relação ao uso de fármacos. Então, aqui a gente tem conseguido fazer né, ter um olhar um pouco mais ampliado em função da gente ter o dentista, né, nessa equipe. E antes o que eu estava me referindo é justamente isso, onde a gente tem, né, esse tratamento mais ampliado, me parece que o resultado para esse paciente é muito melhor do que né, essas questões isoladas. Faz radioterapia em um determinado local, faz a cirurgia com os guris aqui, com cirurgiões aqui no Hospital Ana Nery. Essa coisa isolada me parece que vem em prejuízo, né, do resultado final. E só voltando na questão da pergunta ali, tu falaste então que tu atua nessa questão das feridas, né? E na questão da osteonecrose, né? E quais ferramentas que tu utiliza para isso, para apoiar nesse tratamento, né? A laser terapia seria A uma laser delas? terapia é uma delas, a utilização de protocolos medicamentosos validados, né? A gente tem uma rotina aqui já bem estabelecida. Normalmente, antes de alguma reintervenção, passa por um preparo, vamos dizer assim, né? Para ver como é que isso evolui com relação ao tratamento medicamentoso para as questões da necrose. Então, eu acho que nós aqui temos
bons protocolos, pelo menos é a impressão, né, que a gente tem, tá? Gente, para a gente já ir encaminhando, então, para o final, nossa gravação hoje aqui, eu queria entender de vocês se vocês gostariam de deixar algum recado final aí, né, para o pessoal que está nos assistindo, falar de alguma forma, mais uma vez, sobre a importância desse olhar, né, principalmente do diagnóstico precoce, para a gente poder estar olhando para isso, falar para esses profissionais que estão nos assistindo ou que estarão conosco no evento, né, que recado que vocês dariam para esses profissionais que estarão lá? Acho que a melhor pergunta seria essa. Nossa, a gente aguarda um grande público, tá, Tá. Ingrid? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso significa, ou pelo menos sinaliza, que a gente, né, está trazendo algo consequente. Então, nós esperamos realmente contar como nós tivemos ano passado, né? Um memorial com inscrições até encerradas lá no final. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que a gente possa fazer uma discussão, né, bacana, qualificada, que a gente possa pensar em reedições, né? Essa é a nossa ideia, e fazer um convite especial. Eu vou mais com esse enfoque, né? Especialmente com relação ao simpósio, fazer um convite especial para o dia 19 de maio, né? Nós já temos data para o simpósio, é uma terça-feira, nós iniciamos logo no início da tarde e nos estendemos até o A vespertino. partir da 1 hora, Sim, credenciamento. sim. Então, a minha mensagem final vai com relação ao reforço e o convite para o simpósio, tá? Perfeito. E vocês, por favor, doutora Allende, doutor Fábio, o que vocês diriam aí para esses profissionais? Principalmente assim, valorizar o paciente que tu tem na tua frente, não perca essa oportunidade. Nós temos o viés oncológico de estar trabalhando com o paciente oncológico diariamente, mas independente da consulta, da queixa do paciente, se ele tem o fator de risco, se tu percebe que tu tem uma oportunidade, examina, conversa com o paciente, verifica se ele tem possibilidade ou algum sintoma suspeito, né? Não deixa passar, né? Todo profissional ele tem o feeling de poder desconfiar de alguma coisa, Uhum. né? E foi treinado Que para ele foi isso, né? treinado para isso. Então não deixa, não perde essa tua sensibilidade de examinar corretamente o paciente, Perfeito. desconfiar do diagnóstico, isso faz toda a diferença e pode salvar a vida do paciente. Perfeito. Obrigada, doutor. E tu, doutor Fábio? Eu acho que aproveitando essa deixa que o Allende deixou, acho que principalmente para a rede pública, às vezes a gente pega pacientes que têm a seguinte história. Chega num determinado profissional, muitas vezes um colega dentista mesmo, o colega dentista vai lá, identifica que tem alguma situação estranha, e isso no consultório, em ambiente do consultório, e aí ao invés do colega dentista mandar para o profissional da cabeça e pescoço, ou coletar material, ou fazer uma biópsia, ele acaba mandando na rede pública para o colega dentista, para um colega da rede pública dentista. Isso do ponto de vista estratégico nem sempre é uma coisa que facilita a vida do paciente, porque se há uma lesão suspeita, ele mandar para a rede pública, para dentro de um colega dentista, às vezes leva 4, 5 meses para conseguir consulta. Então, se há suspeita oncológica, manda para a rede que seja mais fácil do paciente conseguir acesso. Hoje a gente tem, inclusive, legislação para isso, o paciente consegue consulta rápida dentro de setores onde há centros de oncologia. Então, se há suspeita oncológica, não há necessidade de ter biópsia, basta que ele tenha suspeita, o profissional pode encaminhar para um centro de oncologia. Não precisa ele passar por um colega dentista para depois encaminhar para o centro de oncologia. Então, evitar esse tipo de gap, assim, né, para que atrasa ainda mais o diagnóstico. A jornada só aumenta. Tá? Exato. Então, às vezes esse desconhecimento da jornada faz com que as pessoas só percam tempo. E o tempo, no caso do tumor de boca, é muito valioso. Tá? Acho que eu vejo que essa contribuição que tu trouxe agora pode ajudar muito, né? Tanto os pacientes quanto esse profissional a diagnosticar de uma forma correta e principalmente a gente ganhar tempo nesse tratamento e nesse processo todo do câncer de boca que falamos tanto, né? Bom, para ti que esteve conosco até agora, eu quero te agradecer a tua audiência e também fazer o convite, né? Dia 19 de maio tá aí, tá chegando, vai ser o 5º simpósio de câncer de boca. O evento vai acontecer no Memorial, né? No Memorial aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul. Será durante a tarde, então iniciaremos às 13 horas com credenciamento, depois a partir da 1h30 já a abertura oficial. E a gente vai ter uma tarde inteira repleta
repleta de convidados aí, com um deles está aqui conosco, né? Com muito conteúdo relevante aí para as pessoas que estiverem lá conosco. As inscrições já estão abertas, é só entrar no Instagram, @Dr. Léo Kreter Neto. Lá você, no link da bio, você vai conseguir fazer inscrição gratuita. Basta levar 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento ou um item, né, de higiene pessoal, porque posteriormente esses itens eles vão ser doados também a uma instituição que ajuda, que auxilia aí pacientes, né, oncológicos também. A gente agradece, eu agradeço aí a presença de vocês, então, de vocês três. Foi muito bacana conversarmos sobre esse tema e trazermos luz a pontos tão importantes relacionados ao câncer de boca, né? E para ti, muito obrigada e espero te ver lá no dia 19 de maio, no 5º Simpósio de Câncer de Boca. Até mais!